E quero junto a você. Vamos abrir a Bíblia em Lucas, livro de Lucas, no capítulo 24. Livro de Lucas, no capítulo 24. Quando vocês procuram, eu quero agradecer a todos os internautas que estão conosco aí ao vivo, assistindo a mais um culto dessa noite. Que Deus abençoe a todos vocês e compartilhe esse culto ao vivo aí para seus amigos, para que mais pessoas possam assistir conosco a mensagem desta noite. Lucas capítulo 24. Feche os seus olhos. Vamos orar. Grandioso Deus, a tua palavra se encontra aberta. Fala ao nosso coração mais uma vez essa noite. Usa mais uma vez como instrumento em tuas mãos a minha voz, a minha boca, o meu intelecto. Que o Espírito Santo fale e que eu me cale, para que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos. Toca no coração de cada um de nós que estaremos ouvindo a tua voz. Dá-nos, Pai, a bênção que viemos buscar. Abençoe aqueles que estão nos vendo nesse momento pela internet. Que a tua bênção também esteja com eles. Seja qual for a dificuldade que estiver enfrentando, faça um milagre nesta noite, em nome de Jesus. Lucas capítulo 24, vamos ler o verso 21. Verso 21 diz assim: e nós esperávamos que fosse ele que libertasse Israel, mas agora, com tudo isso, hoje já é o quê? Um terceiro dia e nada aconteceu. Queridos, a curva Tamburello te lembra alguma coisa? Curva Tamburello te lembra alguma coisa? Não? 1994, corrida de Fórmula 1. Você lembrou, não? Ayrton Senna. Queridos, na curva Tamburello,
Zaqueu. Foi mais ou menos 2 minutos e meio até que os paramédicos chegassem ao carro para dar os primeiros socorros. Algum tempo depois, um helicóptero pousava e levava o corpo desfalecido, mas com vida, de Ayrton Senna. Chegando no hospital, os médicos então viram a gravidade das lesões. Dia 1º de maio, Roberto Cabrinho anunciava em tom de tristeza e dor: morre Ayrton Senna. O país inteiro, o mundo, estava em luto. Eu me lembro que naquele domingo eu estava reunido com meus desbravadores na igreja central de Grão-Pará. Quero mandar um abraço para todos os meus desbravadores pelo Brasil afora, onde nós já estivemos, ou mesmo onde não estivemos. Eu quero maranata a todos vocês. Que Deus abençoe vocês. Queridos, nós estávamos com os meus desbravadores quando foi anunciada a morte de Ayrton Senna. Por toda a cidade se via nas janelas um véu preto, um pano preto, simbolizando luto. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, até aqueles que nem assistiam corrida de Fórmula 1, estavam tristes. Pessoas que nunca tinham visto pessoalmente a Ayrton Senna choraram por sua morte. Recentemente, mais uma vez, o Brasil e o mundo se colocou de luto. Morreu aquele para quem deram o título de rei. Morreu Pelé. Mais uma vez, o mundo parou. Mais uma vez, várias pessoas saíram pelas ruas, milhares, para o cortejo fúnebre de Pelé, assim como fizeram com o Tancredo Neves, assim como fizeram com Ayrton Senna e com tantos e tantos outros por aí. O texto que lemos hoje, Lucas capítulo 24, verso 21, diz a história de 2 homens. Um deles, Cleópas. O outro, a Bíblia não diz o nome. Aqueles 2 homens estavam caminhando cabisbaixos, tristes, angustiados, desesperados. Eles estavam indo de Jerusalém para uma vila, uma aldeia chamada Emaús. Emaús ficava mais ou menos a 11 quilômetros de Jerusalém. Eles caminhavam calados, angustiados, e de repente um outro homem começa a caminhar do lado deles. E aquele outro homem pergunta para eles: o que está acontecendo? Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão dessa forma? O que há? E Cleópas, até mesmo de uma forma indignada, você pode ler o texto todo na sua casa, do verso 13 em diante. Nós vamos nos atentar apenas ao verso 21, que é o tema da mensagem desta noite. Mas Cleópas olha para aquele homem que havia chegado ao lado deles, que caminhava ao lado deles, e diz: por acaso você é estrangeiro aqui em Jerusalém? Será que você não sabe das coisas que aconteceram nos últimos dias, na sexta-feira?
Sabe, queridos, para entender esse texto, a gente tem que entender que não é fácil conviver com a morte. Quem já perdeu alguém que ama muito, sabe do que eu estou falando? Eu perdi meus pais. Meu pai em 1992 e a minha mãe em 2007. Conviver com a dor é muito difícil. Conviver com a morte é muito difícil. Geralmente aos domingos eu almoçava com meu pai. E quando ele morreu, eu fiquei durante muitos anos, acordando pelo domingo e pensando, vou acordar mais cedo, porque hoje meu pai veio almoçar comigo, e só depois de um tempo é que, como dizem por aí, a ficha caiu, e eu me lembrava que meu pai já havia morrido. Até hoje eu sonho com meu pai, com a gente conversando, sonho com a minha mãe. Outro dia eu sonhei com a minha mãe. Não é fácil conviver com a morte. A gente aceita, mas superar a gente não supera. Depois da minha mãe, eu tive uma outra mãe, que me adotou como filho e eu a adotei como mãe. E ela faleceu também, em 2018. Outro dia eu estava vasculhando alguns vídeos e vi um vídeo do meu filho pequenininho, falando comigo, papai, eu quero ligar para a avó Maria. E o meu filho, e eu filmei o meu filho ligando para ela. E ela respondeu, ô meu filhinho. E meu filho falava para ela assim, acorda, vovó, acorda. Ele ligou bem cedo. E ela falava, não meu filho, a vovó não está dormindo não. E eu chorei muito vendo aquele vídeo. Não dá para conviver com a morte, queridos. Nós não fomos feitos para morrer. Deus não nos criou para morrer. E por isso nós não aprendemos a conviver e a aceitar a morte. Cleópas, seu amigo, estavam angustiados. Eles estavam agoniados. Eles sentiam que os planos deles estavam frustrados. Sabe por quê? Porque eles dizem aqui, nós achávamos que ele ia libertar Israel, nós achávamos que ele ia ser o rei dos reis e senhor do senhor, o rei dos judeus. Sabe, queridos, os discípulos e muitos ali queriam colocar Jesus como imperador, porque eles imaginavam o seguinte: já imaginou Jesus prefeito de uma cidade? Já imaginou Jesus governador do estado? Você já parou para imaginar Jesus presidente do Brasil? Não vai ter mais fome, porque quando a comida acabar, ele vai lá e multiplica. Não vai ter mais ninguém doente, porque quando alguém adoecer, ele vai lá e cura. Era isso que os discípulos pensavam. Ele multiplica os pães, ele cura as pessoas, não vai precisar mais de hospital. Se morrer alguém, ele vai lá e ressuscita. Alguns pregadores por aí, algumas igrejas por aí, pregam a teoria da prosperidade. E muita gente vem procurando Deus, pensando nessa teoria. Talvez nessa noite eu esteja falando com você, que está aí do outro lado, quem sabe no sofá da sua casa, no seu trabalho, ou numa pausa aí dos afazeres. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui na igreja nessa noite, que pensa que ao lado de Jesus nós teremos prosperidade, ao lado de Jesus nós não teremos doenças, ao lado de Jesus nós não passaremos dificuldades. Eu lamento dizer para você, mas Jesus não prometeu isso para ninguém. Jesus disse assim, olha bem, o que Jesus disse? O Filho do Homem não tem nem onde colocar o quê? A cabeça.
estaria aqui, o melhor lugar do mundo é onde? Aos pés do Salvador, servindo a Jesus. Quer ver uma coisa? Vá no velório de pessoas que não servem a Jesus, que não tem Deus como porto seguro, que não tem Deus a sua base, a sua estrutura, e você vai ver aqui pessoas desesperadas. Quer ver uma coisa? As 4 crianças assassinadas na Fenomenal entrevistaram o pai de um menino, o pai do Bernardo. Eu não sei quantos vocês viram. E o repórter perguntou para ele assim: você tem raiva do cara que matou seu filho? E ele respondeu: não, eu sou cristão, e por mais que esteja doendo em mim, eu não quero mal dele, porque a justiça cabe ao Senhor. Por mais que esteja doendo em mim, eu não quero mal para ele. Queridos, se você vai no velório de pessoas que servem a Deus, de pessoas que têm em Jesus a base da sua estrutura, por mais que esteja doendo, por mais que esteja difícil, mas a gente ainda canta e louva a Deus e louvando, porque nós temos uma base, nós temos uma estrutura, nós temos um porto seguro. Há uma história que diz que o Mateus estava morrendo, estava com uma doença terminal, e um outro Mateus foi visitá-lo, e aquele outro Mateus sentou à beira da cama daquele amigo que estava morrendo, colocou a mão no ombro dele e disse assim: amigo, tenha força, amigo, tenha força, amigo, confia, amigo. E o amigo, quase balbuciando, olhou para ele e disse assim: tem forças em quê? Confiar em quê? Como você e eu teremos forças e confiança se a gente não tem um Deus? Nós só vamos conseguir, queridos, viver neste mundo. Nós só vamos conseguir vencer Covid, vencer chikungunya, vencer dengue. Nós só vamos conseguir vencer todos os problemas que temos, a violência, se nós tivermos um porto seguro. Cleópatra e seu amigo estavam andando a caminho de Emaús, angustiados. Sabe por quê, querido? Porque eles haviam colocado a confiança em coisas materiais. Eles estavam angustiados, porque eles olhavam para Jesus e só viam em Jesus bênçãos materiais. Eles viam Jesus o libertador de Israel. Eles viam Jesus um homem que multiplica pães e vinho. Eles viam Jesus um homem que cura. Jesus é tudo isso, mas Jesus é muito mais do que isso. E talvez nessa noite seja alguém aqui na igreja que tem se perguntado para Deus: Senhor, por quê? Talvez nessa noite alguém está ali e tem duvidado de Deus, e tem olhado para Deus e dito: Senhor, por que meu filho está doente? Senhor, por que a minha mãe morreu? Senhor, por que as coisas estão dando errado? Por que eu trabalho e só fico endividado? Por que eu clamo ao Senhor e as coisas não acontecem? Cleópatra e seu amigo, queridos, estavam sofrendo por antecipação. Quantas pessoas sofrem antecipadamente? Quantas pessoas sofrem por aquilo que nem aconteceu? Outro dia eu estava conversando com um amigo meu e ele dizia para mim: rapaz, eu nem comi, me estou. Eu disse: por quê? Estou com medo de perder o emprego. Eu
Eu disse, mas como assim? Seu patrão falou para te mandar embora? Não. Alguém disse que ele pretende te mandar embora? Não. E por que você está com medo de perder emprego? Ah, não sei. Eu estou com um sentimento ruim. Pessoas que sofrem por antecipação, irmãos. As coisas nem aconteceram e já está sofrendo. Queridos, aqueles dois discípulos tinham uma evidência. Jesus havia dito para eles: eu vou morrer. Quantas vezes Jesus disse para aqueles discípulos: é necessário que o Filho do Homem seja morto? Quantas vezes, querido? Quantas vezes Jesus disse para eles: eu vou morrer e no terceiro dia eu vou ressuscitar? Agora eu pergunto para vocês: por que eles estavam sofrendo? Jesus havia dito que ia ressuscitar. Era aquele dia da ressurreição, irmão. Era um domingo. Mas eles, em vez de ficarem em Jerusalém, a Bíblia diz que eles estavam indo para onde? Para Emaús. Jesus havia dito que para eles: eu vou ressuscitar. Por que eles deveriam ter ficado em Jerusalém, esperando que Jesus ressuscitasse? Havia evidência. Mas às vezes, queridos, por mais evidências que existam, nós não acreditamos nas evidências. A Santa Bíblia diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás todo o teu trabalho, mas o sábado é o 7º dia, é do Senhor teu Deus. Mas ainda há pessoas que dizem assim: será? Querem mais evidências? Querem viver no achismo? Eu acho isso, eu acho aquilo. Cleópatra e seu amigo, queridos, tinham todas as evidências, mas eles preferiram acreditar daquilo que eles mesmos imaginavam. Olha o texto que nós lemos: e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas já é o 3º dia e nada aconteceu. Eu pergunto para vocês: tinha acontecido alguma coisa, sim ou não? Tinha ou não tinha? Quem estava ao lado dele? Jesus, queridos. Por que eles não reconheceram? Por que, queridos, eles não viram que era Jesus? Ele estava diferente? Não. Por que eles não reconheceram, queridos? Sabe por quê? Porque há momentos na vida da gente que a gente fica tão desesperado, tão angustiado com o problema, com a dificuldade, que Deus mostra dezenas de situações de solução, mas nós não conseguimos enxergar. Há momentos na vida da gente, irmãos, que a gente fica cego, que o inimigo nos cega, que ele traz um monte de problemas, um monte de dificuldades, e esses problemas e dificuldades nos cegam, e a gente não consegue enxergar. Já viu aquela forma que fala por aí? Não enxerga um palmo à sua frente. Não conseguem ver. Aqueles 2 discípulos, queridos, tinham o próprio Jesus do seu lado. Era o Jesus que estava ali, mas eles não enxergavam. E a Bíblia diz que Jesus começou a dizer para eles: honestos, como vocês podem ser de tão pouca fé? Afinal de contas, quando eu estava contigo, eu não ensinei para vocês que eu teria que morrer, que eu teria que ressuscitar no 3º dia. E Jesus começou a falar para eles, queridos, tudo aquilo que havia e estava na Bíblia. E ele começou lá de Moisés. Ele começou lá de Moisés e começou explicando para eles
tudo o que havia acontecido, o plano da salvação, que ele tinha que vir, que ele tinha que morrer, e por isso ele havia morrido. Mas eles não entendiam. A Bíblia diz que eles caminharam até chegar em Emaús e não reconheceram Jesus. O milagre estava ali, queridos. A bênção estava ali, mas eles não viram a bênção. Eu era diretor do Clube Pioneiros em Teoflotone, na Igreja Central, Grande Pará. Era o meu primeiro clube de desbravadores como diretor. Eu nunca tinha dirigido outro clube. Eu tinha apenas 24 anos. Nós marcamos o primeiro acampamento do clube. Seria na fazenda do Dilvan. Os gravadores que estiverem assistindo vão se lembrar. Nós marcamos aquele acampamento 2 vezes. E as 2 vezes choveram. E não deu para ir para o acampamento. E nós tivemos que desmarcar e remarcar para outra data. Marcamos para sair uma sexta-feira de manhã. Na quarta-feira começou a chover. À noite do culto da quarta-feira, eu me lembro, os pais preocupados, me perguntando: e aí, diretor? Vai ter acampamento? Disse: vai. Eu não tinha mais como desmarcar, irmão. Quem trabalhava com desbravadores aqui sabe como é, Desbravadores, a gente marcou, a gente tem que ir. Já tinha desmarcado 2 vezes. Quando desmarca de novo, os meninos iam na minha casa o tempo inteiro, daquela quarta-feira do diretor: vai desmarcar não, né? Meu coração estava dolorido. Cheguei na igreja. Eu me lembro que o pastor Reginaldo era meu pastor. Pastor Reginaldo Araújo, grande homem de Deus. As 2 filhas dele, a Aline e a Cíntia, minhas desbravadoras. E o pastor Reginaldo falou comigo assim: aí, vai para o acampamento? Está chovendo. Eu disse: pastor, me dá um tempinho. Eu fui até o corredor da igreja e lá eu falei: Deus, não tem mais como adiar esse acampamento, Senhor. Eu confio no Senhor e eu acredito que a chuva vai parar. Voltei e falei para o pastor: pode anunciar, nós vamos para o acampamento. Pode anunciar para os meninos estarem aqui na sexta-feira pela manhã. Quando ele anunciou, os meninos que estavam ali no culto deram um amém tão grande. Quinta-feira, chuva. Irmãos, mas choveu o dia todo. Eu estava desesperado. Eu orava o tempo inteiro. Eu clamava a Deus para que a chuva parasse. Os meninos iam o tempo inteiro da minha casa. Naquela época não tinha celular, não tinha WhatsApp. Ano de 1994. E eles falavam comigo: diretor, nós vamos, diretor, nós vamos, diretor. Eu disse: vamos. Mas lá dentro do meu coração estava alguma coisa dizendo: não vai dar. Não vai dar. A estrada era de chão. Com a chuva, dificilmente o carro ia até lá. Ah, queridos, deu 6 horas da tarde, eu tinha uma reunião na igreja com os desbravadores. Nos últimos detalhes, eu fui para a igreja, a chuva não parava. Nós nos reunimos e eu disse para eles: vamos orar. Deus vai parar a chuva. E orando, vamos embora para casa debaixo de chuva. Deus não parou a chuva. Naquela noite, deu 10 horas da noite. Eu morava numa casa de lajes. E eu só ouvi o barulho da chuva. Deu 11 horas da noite. Eu deitei para
para dormir, meu coração estava apertado, a chuva não parava. Eu deitado na minha cama, ouvi um barulho de água caindo. Eu disse, meu Deus, eu estava muito cansado de dormir. Às 4 da manhã eu acordei, parei para ouvir, a água continuava caindo. Eu entrei em desespero. Eu disse, Deus, eu não tenho como remarcar, Senhor. O que eu vou fazer? Deu 5 horas da manhã. O barulho da água não parava, irmãos. Mas de repente eu olhei pela janela por volta das 5h30, 5h40. Tinha uma luz entrando pela janela, pelo vidro. Parecia ser o sol. Mas o barulho da chuva, o barulho da água não parava. Eu saí lá fora, irmãos. O sol estava lindo. O dia estava azulzinho. O sol brilhava, amém? Mas o barulho da água não parava. Eu dei a volta. Tinha uma calha na laje. A noite inteira aquela água caiu ali, porque a laje estava cheia de água, irmãos. Eu sofri a noite inteira. Fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, os meninos vieram correndo e disseram para mim assim, viu, diretor? A chuva parou 10 horas da noite. Irmãos, eu sofri a noite inteira. Eu passei uma noite inteira desesperado por uma chuva que não existia mais. Nós fomos para o acampamento. Foi um dos melhores acampamentos que eu já estive na minha vida. Foi uma bênção. Uma bênção. Choveu um dia, mas foi uma bênção. Eu sofri a noite inteira por uma chuva que não existia. Talvez nessa noite você que está aqui, querido, você que está nos assistindo, talvez você esteja sofrendo por algo que nem existe mais. Talvez você, como aqueles 2 discípulos, estão desesperados, angustiados, sofrendo por um pecado que você tenha cometido e que Deus já perdoou, mas você continua sofrendo. Deus já te perdoou, mas você continua sofrendo. Nessa noite eu estou dizendo para você, Deus já te perdoou, Deus já te libertou, pare de sofrer. Jesus estava ali, Jesus já tinha ressuscitado. Ele ressuscitou de manhã. As mulheres foram no sepulcro e ele já não estava lá, porque ele já tinha ressuscitado. Mas aqueles 2 discípulos estavam sofrendo, irmãos. Estavam desesperados por um Jesus que não estava mais morto. Esta noite eu quero dizer para você, que está aí nos assistindo, para você que está aqui na igreja, pare de sofrer, pare de se martirizar por algo que Deus já te perdoou, pare de se machucar por algo, por um milagre que Deus já fez. Não sofra mais, não se angustie mais, não viva mais em sofrimento por algo que Deus já fez por você. Jesus já havia ressuscitado. Ele havia cumprido a promessa de que ressuscitaria no 3º dia. Ele ressuscitou. Mas aqueles 2 homens continuavam sofrendo, porque eles não conseguiam ver o grande milagre que Deus havia feito na vida deles. Talvez nessa noite eu esteja pregando para alguém que tem orado, que tem clamado desesperadamente por um milagre. Talvez Deus já deu uma ordem para que o seu milagre aconteça, mas você ainda está sofrendo. Pare de sofrer, pare de se desesperar. Quem sabe tem alguém aqui também que
tem clamado a Deus, e o milagre ainda não tem vindo. Se aquiete, fique tranquilo. Deus é Deus. Ao hino que meu filho canta, eu gosto muito, que diz que se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Deus conhece o início, o meio e o fim. Talvez você esteja pedindo algo, eu esteja pedindo algo que não é para o nosso bem. Talvez você esteja pedindo algo que parece ser a melhor coisa do mundo, mas Deus sabe que lá na frente não vai te fazer bem. Não pare de sofrer. Se Deus não deu ainda, se Deus ainda não fez o milagre, é porque Ele está dizendo para você, filho, espera um pouco, se aquieta, fica tranquilo. Na hora certa eu vou fazer o milagre. Aqueles dois discípulos chegaram na casa de Emaús, e quando Jesus foi orar, os olhos deles se abriram. Eles pararam de olhar para a tragédia e passaram a olhar para o milagre. Eles pararam de olhar para o problema e passaram a olhar para a solução. E aí eles viram que era Jesus. Eles viram que Jesus estava com eles o tempo inteiro e eles não se perceberam. Jesus nunca te abandonou. Ele nunca vai te abandonar. Talvez você pense que Ele te abandona, mas Ele nunca te abandonou. Ele está ali, ó. Ele está do teu lado. Ele está aí junto com você. E nesta noite, Ele está dizendo para você e para mim, filho, filha, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou com você. Eu estou junto contigo. Nós vamos cantar o último hino dessa noite. Mas eu quero que você cante esse hino com a certeza, com a convicção de que Deus é contigo, de que Deus faz milagres. Esse hino diz: Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Esse hino diz: Deus faz de você o quê? Um gigante. Um gigante. Queridos, seja lá o que você estiver vivendo, seja lá o que você estiver passando, lembre-se sempre: Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Ele te ama acima de qualquer coisa. Vamos cantar esse hino. Esse hino é uma oração. Quando você estiver cantando, diga para Deus as suas angústias, diga para Deus as suas dificuldades, mas cante de coração, de alma. Diga para Deus que aconteça o que acontecer, eu e você vamos continuar esperando nele. Fique de pé. Vamos cantar juntos. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Seus olhos a ver.
Entregue a sua vida a Deus. Solte a sua voz. Sabe o que vai dentro da alma. Ele ouve. Ele vê. Olha o que ele faz. Ele faz que você Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve o coração suplicante. Deus vê sua angústia na alma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a caída levou-nos castelos e sonhos você construiu, não levou vencido seus planos. Entregue seus planos a Deus. Já terminar, bem forte. E sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve o coração suplicante. Deus vê sua angústia. Deus faz que você gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve o coração suplicante. Deus vê sua angústia na alma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Amém. Grandioso Deus, nós vamos voltar para casa agora, Senhor. Mas nós não vamos para casa como aqueles dois discípulos que iam ao caminho de Emaús. Eles estavam tristes, estavam angustiados, estavam desesperados, Pai. Mas quando eles voltaram novamente para Jerusalém, naquele mesmo momento, e que descobriram que era Jesus que estava com eles voltaram felizes, Senhor. E é assim que nós vamos voltar para casa desta noite. Nós vamos voltar felizes, porque por maior que sejam as dificuldades que vivemos, Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. E nós confiamos nesse Deus que sabe, ouve e vê. Nós temos a convicção de que esse Deus cuida de nós, de que esse Deus nos protege, de que esse Deus faz milagres na nossa vida. Quero lhe agradecer e colocar em tuas mãos a vida de cada um desses que estão aqui nessa noite. Quero colocar em tuas mãos as famílias dessas pessoas que estão aqui nessa noite. A vida daqueles que nos visitaram nesta noite, Pai. Toma eles em tuas mãos, Senhor. Faça milagres na vida deles. Quero entregar em tuas mãos cada um daqueles que nos assistiram pela internet nessa noite. O Senhor conhece-os.
sabe quem são. Ó Pai querido, visita a casa dele, visita o carro, visita onde quer que eles estejam nesse momento, Pai. Faça milagres na vida deles. Quero me agradecer pela melhora do meu filho. Chegou aqui nessa noite acabulhado, Pai, passando mal, mas agora está de pé, cantando, louvando, exaltando o teu nome. Muito obrigado, Senhor. Senhor, Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Deus de milagres. Muito obrigado por essa semana de bênçãos, essa semana de vitórias, essa semana de alegrias que tivemos. Amanhã vamos voltar aqui pela manhã, para o último dia dessa semana. Ó Pai querido, o mundo inteiro comemora hoje, Pai, relembra hoje o dia que Jesus foi pregado naquela cruz. Mas querido Pai, nós sabemos que a cruz está vazia. Nós sabemos que o túmulo está vazio. E nós sabemos que Jesus está à direita do Pai. E que muito em breve Ele voltará para nos salvar. Toma-nos em tuas mãos. Salva-nos para o teu reino. Prepara-nos para encontrar com Jesus. Pois é em nome dele que pedimos. Amém.